Bem-vindo ao primeiro vídeo da série Criando um Jogo de Fazenda. Bom, a proposta inicial não é fazer um jogo completo, mas sim explicar alguns conceitos de programação. E nesse primeiro vídeo eu vou explicar mais sobre o projeto e fazer algumas configurações iniciais. Bom, o jogo que a gente vai se basear é um jogo um pouco antigo chamado Mini Fazenda, porém acredito que com ele irei conseguir passar alguns conceitos fundamentais para vocês estarem criando seus próprios jogos. Bom, aqui eu já estou com a Unity aberta. E para começar esse vídeo, a gente vai começar a importar alguns packs. Aí na descrição vai ter um pack de texturas que a gente vai estar utilizando nesse curso, vindo aqui em Window, Pack Management e My Assets. O nome desse asset é chamado Head Painted Grazing Ground. Bom, aqui eu já fiz o download, então só vou importar. Inicialmente aqui a gente vai fazer o Placement on Grid. Então a gente vai adicionar aqui um cubo. A gente está utilizando como ground. E aqui eu vou criar uma pasta chamada materials. E vou criar um material chamado ground. Então vou estar adicionando essa textura de grama, mais verdinha. E vou estar adicionando essa textura aqui no cubo. Vou aumentar a escala desse cubo para 50 em X e 50 em Z. Okay. Aqui no material eu vou tirar todo esse smoothness. E aqui no tiling eu vou estar aumentando para 4 no X e 4 no Y. Okay? Vai ficar mais ou menos assim. Vou posicionar aqui a câmera um pouco mais acima. Mais ou menos assim. E agora a gente vai iniciar nossos scripts. Então eu vou criar uma pasta chamada scripts. E vou criar um script chamado placement. Vamos abrir esse script. E nesse script a gente precisa de duas coisas. Pegar uma posição da grid em X e Y e instanciar um objeto na posição da grid. Para isso a gente vai precisar da posição do mouse em relação ao mundo. Então vamos criar um método que para retornar essa posição, um método privado que retorna um vetor de 3 dimensões e vamos chamar de world mouse position. Bom, aqui nesse método a gente vai usar o raycast para retornar esse ponto. Então para isso a gente vai precisar de um raio. Então esse raio vai ser igual a câmera.main. Então esse método retorna a nossa câmera principal que está na cena. E esse método pega um ponto da tela e transforma num raio. Aqui a gente precisa passar esse ponto. Então esse ponto vai ser input.mousePosition. E aqui a gente vai fazer a verificação do raycast. Então physics.raycast. E a gente passa o raio. E aqui a gente precisa pegar as informações do raycast. Então a gente faz aqui um out raycast hit. E vamos chamar ele de hit aqui. Com isso, a gente só precisa pegar esse hit e retornar o point. Vou colocar um return aqui. E caso esse raycast não colida com nada, a gente só retorna aqui um vector.0. Perfeito. Agora a gente só precisa chamar esse método. Vamos criar aqui um público QMObject. Vamos chamar de obj, só para a gente testar. E agora a gente vai atribuir a posição desse GameObject, então object.position, ao world mouse position. Vamos salvar. Vamos criar aqui um empty GameObject. Vamos chamar de placement. E vamos colocar esse script aqui na cena. Vamos criar um cubo para adicionar nessa variável que a gente criou. E vamos testar.
Com isso, a gente tem essa posição aqui do cubo. Então vamos aqui e remover esse collider. E aí a gente tem a posição. Porém, não está em grid como a gente precisa. Para isso, aqui no placement, a gente vai adicionar um componente chamado grid. Vamos posicionar essa grid em 000. E aqui a gente tem umas definições que a gente precisa, que é o tamanho da célula. Esse tamanho de célula 1, seria basicamente o tamanho desse cubo padrão da Unity. Bom, agora vamos voltar para o nosso script e vamos criar uma variável privada chamada de grid, que é aquele componente que a gente precisa, e vamos criar um método start aqui. Nesse start, a gente vai pegar esse grid e usar o get component. Agora o que a gente precisa é pegar uma posição da grid. Para isso a gente vai aqui no próprio update, por enquanto, e vamos criar uma variável do tipo vector3 e vamos chamar de grid position, que vai ser igual a grid.world to cell. E aqui a gente passa esse world mouse position aqui. Vamos fechar aqui e passar o grid position para o cubo. Agora a gente pode testar aqui e veja que agora ele já vem em formato de grid. Só que o cubo agora está entrando dentro do terreno. Para a gente estar consertando isso, a gente tem que voltar aqui no nosso script e passar um offset para esse grid position. Então vamos pegar um grid position .y e a gente vai colocar que ele vai ser mais igual a 1. A gente voltando aqui para testar, a gente pode visualizar que a grid já está funcionando. E por hoje é só e te espero na próxima aula.